Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é Antônio Sanches, diretamente do NEAF, para mais uma edição de Fala Jurídica. Bem-vindo ao Fala Jurídica. E nesse nosso encontro, nessa nossa pequena abordagem, eu quero tratar de um tema bastante interessante, que são os poderes do relator quando ele vai julgar um recurso. Okay? Então, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que todo o recurso que vai para o tribunal, ele vai ser julgado, a ideia é que ele seja julgado por um órgão colegiado, é o princípio da colegialidade das decisões. Então, no tribunal, pelo menos aqui em São Paulo, o que nós temos? Nós temos as câmaras do Tribunal de Justiça, e esse Tribunal de Justiça, cada câmara é formada por 5 desembargadores. Toda vez que você entra com uma apelação, toda vez que você entra com um agravo de instrumento, esse recurso não vai ser julgado por 5 desembargadores, ele vai ser julgado por 3 desembargadores. Aí o processo entra no tribunal e você tem aí justamente a recepção desse recurso por um desses 3 desembargadores. Eles vão fazendo rodízio entre eles, né? Então não são todos os processos que entram numa Câmara que vão para o mesmo desembargador. Eles vão fazendo rodízio e um deles que é o relator. O que o relator faz? O relator, ele toma algumas medidas para o caso do recurso. Então, se você olhar, eu vou colocar aqui para você, dá uma olhadinha. Incumbe ao relator, o que ele faz? Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção da prova, bem como homologar a autocomposição das partes. Moleza, tranquilo, sem problema. Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, nos processos de competência originária. Então, tranquilo, ele pode dar uma tutela provisória, ele pode dar uma liminar recursal. Então, se você tem uma medida emergencial, o relator pode fazer isso. Se o seu recurso não preenche os requisitos, ele não vai conhecer. Ele vai dizer, olha, esse recurso interposto não preenche os requisitos essenciais, eu não vou conhecer, eu não vou julgar. Ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O que é isso? Isso é, de novo, aquele princípio que eu sempre lembro. É o princípio da dialeticidade recursal ou o princípio da dialética recursal. Pelo amor de Deus, senhores advogados, não reproduzam no recurso as petições que vocês já fizeram nos autos. Não reproduza no recurso as suas alegações finais, não reproduza no recurso a sua inicial, a sua contestação. Você tem que atacar a sentença, tem que haver o diálogo entre o recurso e a sentença. Então, se você não ataca os fundamentos da decisão recorrida, você não preenche o princípio da dialeticidade e o desembargador relator vai negar conhecimento, ele não vai julgar o seu recurso. Essas são providências administrativas, mas os mais importantes são os incisos 4 e 5 desse artigo 932. Inciso 4, esses dois incisos, eles têm o mesmo conteúdo. O conteúdo da filosofia do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele estabelece que a jurisprudência formada pelos tribunais deve ser seguida pelos juízos de instâncias inferiores. Então, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece a respeito da lei XYZ, sei lá, sobre lei de locações, esse entendimento cristalizado no tribunal deve ser seguido pelos juízos de primeira instância. E justamente por esse motivo, o Código estabeleceu esses incisos 4 e 5 que merecem total aplauso. Justamente é a possibilidade do relator, em decisão monocrática, sozinho, aplicar o entendimento do tribunal, principalmente dos tribunais superiores. Espetacular, não precisa mandar o recurso para a Câmara. O próprio relator nega provimento ao recurso, quer dizer, julga o mérito do recurso, diz que o recorrente não tem razão, ou mais, ele diz que o recorrente tem razão. Ele dá provimento ao recurso, claro que ele vai ter que respeitar o contraditório nesse caso, mas aí ele vai poder monocraticamente julgar o recurso. Vamos analisar com mais calma esses dispositivos. Ele pode negar provimento ao recurso que for contrário a... Quer dizer, o juiz, vamos imaginar que o juiz deu uma sentença de acordo com a súmula e você recorre para dizer que o juiz está errado. E aí ele vai falar, não, a sentença do juiz está de acordo com a súmula. Nega o provimento, não precisa nem mandar para julgamento pelo órgão colegiado. Diz lá, negar provimento ao recurso que for recurso contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Então, se você recorreu contra a súmula, não vai precisar nem para o órgão colegiado. O desembargador relator monocraticamente já disse que você não tem razão. B.
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em caso de julgamento de recursos repetitivos. Então imagina aquela situação, Brasil, 200 milhões de habitantes, 100 mil ações iguais entraram para discutir o mesmo tema, desses montes de temas que vocês veem na televisão, sei lá, taxa de assinatura de linha telefônica, plano Collor, plano Verão, plano Bresser. Então imagina que o STJ firmou um entendimento a esse respeito. E aí milhões de recursos vão entrando, o STJ fala, para tudo, suspendo todos os recursos, vou julgar meia dúzia e a minha decisão se espalha para o Brasil, sendo aplicada pelos tribunais e pelos juízos de primeira instância. Esse é o julgamento de recursos repetitivos. Se o STJ já se manifestou sobre uma determinada questão jurídica em sede de recursos repetitivos e o juiz acolheu, o juiz da vara acolheu o entendimento desses recursos repetitivos, não faz sentido você recorrer. Aí você recorre para o tribunal fala, não, o juiz aplicou direitinho o entendimento firmado pelo STF ou pelo STJ em casos repetitivos, então o seu recurso está contra esse entendimento, julgo monocraticamente, nego provimento a ele. E por último, quando ele vai negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando o recurso for contrário ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Essa mesma ideia que o STJ ou que o STF podem tomar suspendendo processos no Brasil inteiro para que se manifeste sobre uma eventual questão jurídica, o tribunal local também pode, o Tribunal de Justiça de São Paulo também pode. E aí se enquadra, em determinados casos, preenchidos certos requisitos, nos institutos IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, ou assunção de competência, quando o órgão especial assume a competência para julgar um caso que seja bastante relevante. Então, nesses três casos, nessas três alíneas do inciso 4 do artigo 932, o que você tem é justamente a possibilidade do relator falar monocraticamente, sozinho, sem mandar para os três julgarem. Ele vai julgar sozinho essa decisão. Ele vai tomar sozinho essa decisão. Fala, olha, julgo improcedente. Julgar improcedente é um termo usado na primeira instância. Quando você está falando disso em sede de tribunal, o termo é nego provimento. Então, julgar improcedente e negar provimento aqui significam a mesma coisa. Julgar improcedente o pedido significa julgar o mérito da demanda e negar provimento ao recurso significa julgar o mérito do recurso. Mas como a gente já falou, além de negar provimento monocraticamente, ele também pode dar provimento monocraticamente. Só que a primeira coisa que você tem que entender, e isso já está escrito no inciso 5, é que ele precisa franquear o contraditório. Então, se você recorre, ele vai dar razão para você, então você está me processando. Aí você vai, você está me processando, eu ganhei. O juiz julgou improcedente o pedido. Você vai recorrer contra mim. Para eu poder sofrer as consequências dessa decisão do tribunal, eu tenho que ter o direito contraditório. Eu tenho que me manifestar em sede de contraditório. Por isso que o inciso 5 começa. O relator pode, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, quer dizer, depois que o recorrido teve a oportunidade de se manifestar, o desembargador relator, em decisão monocrática, pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF ou do STJ ou do próprio tribunal local, no caso aqui o nosso querido TJSP. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em casos repetitivos. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, se você perceber, guarda total similitude. Né? Na medida em que o Código de Processo Civil dá ao relator a possibilidade de negar provimento a um recurso que contrarie esse entendimento dos tribunais, esse mesmo Código de Processo Civil dá ao relator a possibilidade de monocraticamente, em decisão monocrática, sozinho, sem enviar para a Câmara, sem necessidade de julgamento pelos demais desembargadores, esse desembargador relator poderá monocraticamente dar provimento à apelação e julgar que o apelante tem razão se o juiz não aplicou o entendimento firmado, cristalizado nos tribunais superiores. Porque a melhor coisa que você tem, e eu te falo isso com a experiência de quem tem 13 anos de advocacia, é o cliente sentar na sua frente e dizer para você assim, doutor, nesse caso,
Você acha que eu tenho razão ou que eu não tenho razão? A melhor coisa que tem que fazer, eu falo como advogado, eu falo pelos meus clientes, falo assim, olha, a melhor, vamos entrar com a ação que o entendimento do tribunal é nesse sentido. Ou não vamos entrar com a ação que o entendimento do tribunal não é nesse sentido. Não adianta você entrar porque a lei diz isso, mas os tribunais entendem de forma diferente. Isso é confortável, isso gera uma coisa chamada segurança jurídica. O problema, que ainda persiste em alguns casos, em alguns temas, é aquele caso em que o cliente chega na tua frente e diz, doutor, vamos entrar com a ação? Eu falei, então, vamos entrar, mas se cair nessa turma ou se cair nessa Câmara, você não vai ganhar. Se cair nessa outra Câmara, você vai ganhar. Não, né? O processo não pode ser roleta russa. Então, data vênia, entendimento em sentido contrário, no meu ponto de vista, merece aplausos esse dispositivo do código que vai permitir ao relator aplicar o entendimento cristalizado na jurisprudência dos tribunais superiores ou do próprio tribunal local para permitir ao relator de um recurso, em decisão monocrática, negar provimento, que é julgar um mérito, dizer que o recorrente não tem razão, quando o recurso dele contraria esse entendimento das cortes superiores ou do próprio tribunal local, bem como permite ao relator monocraticamente dar provimento, dar razão para o recorrente, caso ele tenha recorrido de uma sentença que a sentença cometeu o erro de não aplicar o entendimento firmado pelos tribunais superiores. Mas é óbvio que nesse último caso, que é o caso do inciso 5, do artigo 932, para que ele possa dar provimento e reformar uma sentença, contra a parte contrária, obviamente, ele vai ter que franquear o contraditório. Ele vai ter que intimar a parte contrária para manifestar contra-razões. Por outro lado, no caso da negativa de provimento, tudo bem que se for apelação, o processo vai chegar ao tribunal com as contrarrazões. Mas se for um outro recurso, ele nem precisa franquear as contrarrazões, porque o recorrido ele vai ganhar o recurso, na medida em que o relator vai julgar improvido, vai negar provimento ao recurso. Então essas foram as nossas considerações sobre esse importante instrumento de aplicação da jurisprudência cristalizada pelos tribunais superiores monocraticamente ao relator, que, respeitados os entendimentos em sentido diverso, merecem aplausos esses dispositivos e traz muita segurança para nós no exercício de advocacia, para que possamos dizer ao nosso cliente, olha, os tribunais realmente dão razão à sua pretensão ou não. Olha, os tribunais não entendem que essa pretensão deva merecer acolhimento, portanto eu te oriento a não fazer o ajuizamento dessa ação. Por hoje é só, espero ter trazido mais alguns esclarecimentos. Bons estudos, bom trabalho e até a próxima.